Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou ensiná-los o nosso módulo de cálculo de lajes treliçadas. Esse nosso módulo nos permite calcularmos somente preenchendo nossa largura, nosso comprimento, selecionar qual tipo de treliça vamos utilizar, o sistema calcula tudinho, as cargas, qual tipo de treliça, qual tipo de revestimento que você vai utilizar, ele vai te dar todos os cálculos de flecha, cálculos de armadura positiva, se você for precisar ou não, ele vai te dizer qual volume de concreto que você vai utilizar, tudo isso de forma extremamente prática e rápida. Você pode adicionar cargas sobre você pode selecionar o tipo de carga que você vai acrescentar sobre a laje, isso tudo de forma extremamente simples, prática e rápida. Vamos lá, sem demoras, vamos abrir então nosso painel, vamos selecionar, vamos procurar aqui nosso módulo de laje treliçada, dá um zoom, vamos abrir aqui. Primeira coisa que a gente vai preencher, dimensões da laje. Nós vamos colocar nosso comprimento da laje, que é a dimensão maior, e pela largura, que é a dimensão menor. Vamos selecionar uma medida aqui de 7,09. Vamos aleatoriamente. E a largura, a gente pode selecionar aqui uma largura de 3,70 m. Pronto. Já deu uma planta da laje, com uma orientação das nossas vigotas, o que seria? Ele vai pegar o nosso comprimento maior, vai pegar o comprimento menor, e qual que é a ideia? As vigas elas vão sempre vencer no lado menor. Então, o lado menor da nossa laje de 7,09 por 3,70, o lado menor é no 3,70. Então, ele já automaticamente já selecionou o sentido das lajes no menor sentido de 3,70, vencendo o comprimento delas total de 7,09. Então, vamos lá, qual é o próximo cálculo? Composição da laje. O que a gente pode selecionar aqui? A altura da armadura, né, da treliçada. Qual o nosso tipo? Essa nossa vai ser uma nossa treliça. Uma TR8, uma de 12, uma de 16, uma de 20, uma de 25, para vãos até 8, né, vãos até 3, vãos até 4,5. Nosso vão aqui é de 3,70 m. Então a de 8 já não fica ideal para 3 metros, então vamos trabalhar com uma treliça de 12 de 4,5 metros. Podemos selecionar o tipo de enchimento, ou uma cerâmica ou uma EPS, né, que é o mais comum hoje em dia utilizar uma carga de EPS de isopor no nosso enchimento. Nós podemos preencher o tamanho do bloco. Você pode selecionar o nosso bloco, vem com o padrão aqui já de 40, e a altura do bloco, que ela geralmente leva um padrão de 8 a 12. Mas se você, dependendo da altura que você for utilizar na sua treliça, ela vai ter que acompanhar também. Então você pode selecionar, dependendo da sua fabricante que você for trabalhar, você vai poder mudar esses dados aqui automaticamente. Vamos lá, vamos trabalhar com uma viga de 12 e a altura do bloco nosso de 12 também. A largura, né, de 40, se você tiver uma dúvida com o intereixo, será a distância entre o centro entre as duas vigotas, seria justamente esse início de uma ou eixo entre eixos de cada uma das duas treliças. Podemos acrescentar uma carga de revestimento, que seria uma cerâmica, uma argamassa, né, um contrapiso, uma rede distribuída. O residencial, o conservador, é de 1 kN por metro quadrado, por isso que ele, por conservador, ele já acrescenta aqui uma carga de 1 kN. E a nossa altura do nosso concreto, né? A norma diz que é para a NBR, né, a 6118, nessa item aqui, 13.2.4.1, que é no mínimo de 4 centímetros para lajes. Então ela já vem por padrão aqui de 5 centímetros, que é mais fácil até para execução. Pronto, já demos o nosso desenho, temos a altura aqui então da nossa treliça, com a altura do nosso enchimento, já com a nossa concreto aqui de 5 centímetros, nossa capa de concreto em cima. Em uma altura total de 17 centímetros. Logo dentro da sequência, a calculadora já apresentou para a gente. A gente selecionou uma de 12, 40 por 12 de EPS, uma capa de 5 centímetros. Então nós temos o vão de cálculo, a altura total da nossa laje e já a flecha calculada, dentro do limite que foi executado, calculado também. O limite, no caso, deu de 1,48 centímetros. E o volume total de concreto. Nossas cargas e esforços, né? Toda a nossa carga característica, quilômetros por metros quadrados. Tem todos os pesos completos, o peso próprio, o peso do enchimento, o peso do concreto, a sobrecarga que foi calculada, os esforços de inércia, né? Pelo teorema de Steiner, a nossa flecha calculada no estado limite, né? É único. Está aqui já calculado uma flecha, a barriga da laje, 250, no caso, ele já calculou que esse cálculo dessa nossa laje fica em 0,294. Como o estado limite ele fica em 250, o máximo que ela poderia ser, o limite máximo seria de 48. Então, ok, está dentro da norma. E o momento fletor também tem um cálculo já de 11,84 kN. Por fim, nós já temos aqui nossas verificações. Já atendeu a nossa cálculo da flecha,
a altura mínima. Ele calculou a altura para essa laje. Ele considerou que precisaria ter de 14,8 centímetros, né? Que é justamente o L por 25, aquele cálculo que a norma exige. Temos nossos parâmetros de seção, a nossa treliça utilizada, já tem o cálculo da flecha, que ela está menor, e a inércia da seção também já está calculada também, já que atende também da norma. Aqui nós temos um detalhe, olha só. Apresentou aqui que vai ser necessário uma dura positiva, né? Pegou o cálculo da área, vai ter um déficit por nervura, 0,149 centímetros quadrados faltando. Ele já deu uma sugestão. Ele vai requerer um esforço positivo. Faltam, por nervura, 0,449 centímetros quadrados por nervura, e deu uma barra de 6,3 milímetros, vai fornecer 0,32. Beleza, você vai ter que acrescentar isso na sua laje. Tá, e se eu não precisar acrescentar, o que eu poderia fazer? Olha só, ele já te dá isso que facilita muito no cálculo do portal. Ele dá uma alternativa para a gente resolver esse problema. Primeira alternativa, substituir uma treliça 16, ele vai caber na laje atual. Então vamos lá, vamos mudar então, vamos dar essa sugestão. Vamos mudar uma laje para uma treliça para 16 e pronto. Aqui a armadura positiva adicional, a própria treliça 16 vai suportar. Automaticamente a gente mudou a treliça e ele já nos deu um resultado já dizendo que não vai ter necessidade dessa armadura positiva. Ok? Então não vai ter, não é necessário um reforço positivo. A armadura de distribuição na capa, o que é? Justamente aquela malha que a gente coloca por cima. Por quê? Ela pode evitar fissuras durante, né, de temperatura e retração da laje. Se você for colocar um revestimento em cima, já dá uma sugestão também, uma tela soldada recomendada, aquela malha de 15 por 15 no fio de 5 mm. É muito fácil de encontrar nos materiais de construção. E por fim, como todos os módulos do nosso cálculo, ele já entrega também nossos materiais necessários para a laje, por metro quadrado e por total da laje. Então, as vigotas treliçadas serão necessárias 15 vigotas de 3,90, um total de 58 metros, aproximadamente 59, 101 blocos de enchimento. A tela soldada, nós acabamos de fazer aqui de 15 por 15, de 28,9 metros quadrados. E quantos pontaletes serão necessários para fazer o escoramento? Estimado, né? É um a cada 1,5 metro. Ideal, depende da sua região, como você for trabalhar. Você pode trabalhar 1 a 1,5 metro. E serão necessários a cada 1,5 metro 16 unidades. Então pronto, nós tivemos o cálculo da laje, o cálculo do concreto, nós temos o cálculo da quantidade de vigotas que vamos precisar, temos quantos blocos de enchimento, temos o volume aqui de concreto já calculado também. Pronto, tudo isso, inclusive a nossa malha, que a gente vai poder acrescentar sobre a laje. Pronto, nós temos todo isso calculado de forma extremamente prática, extremamente simples. Como todos os nossos módulos, você pode vir, diminuir o zoom, perdão, aqui, você pode vir no final do módulo, pode vir imprimir ou salvar em PDF. Pronto. Ele já vem com todos os cálculos, ó. Todas as dimensões que nós fizemos lá em cima, ou no final, os totais da laje, os quantidade de blocos, quantidade de tela, e quantidade de concreto e a quantidade de vigotas. A gente pode mandar isso para o nosso fornecedor e a gente já tem a nossa cotação conforme a região do país que você tiver. E a vantagem, por exemplo, se você for concretar ela, se quiser saber o volume de concreto, nós temos que ter 2,04 metros cúbicos de concreto. Você pode vir no nosso módulo, aqui no início, nosso módulo de cálculo de concreto e argamassa, e você vem e preenche aqui, ó, seleciona a laje, insira 2,04 metros cúbicos, pronto, você vai ter a quantidade de cimento, areia, pedra brita e a quantidade de água que você precisa para você concretar essa laje. Então, em pouquíssimos cálculos, você faz toda a sua laje e todo o volume de concreto e todo o material que você precisa. Já é, pessoal, fica à disposição e até a próxima.